trazer para vocês, nesta tarde, uma reflexão, não uma questão de conteúdo teórico ou prático muito relevante, mas uma situação que nós vamos discutindo, que achamos interessante trazer para a reflexão, que é a questão da construção do novo direito de famílias através da decisão judicial. Isso já foi tratado aqui por alguns que me antecederam, inclusive a Andréa Pachá tocou nesse assunto, quer dizer, tocou em vários assuntos que vão ser discutidos aqui, como toda boa palestra inaugural, e a gente vai tentar trazer aqui algumas considerações sobre isso, até que ponto essa construção por jurisprudência, por decisão judicial, pode afetar o princípio democrático da segurança jurídica. Tem muitas coisas aqui que eu vou passar rapidamente diante do tempo, mas vocês não fiquem preocupados, porque esses slides estarão disponíveis para todos através do app do Congresso. A discussão sobre common law e civil law, porque nós estamos hoje para algumas correntes de discussão acerca de se o Brasil estava passando por uma migração para o sistema common law em função dessa preponderância, dessa força normativa que está vindo dos tribunais, talvez do Supremo Tribunal Federal. E a gente traz isso aqui apenas para dizer que absolutamente isso não procede. O sistema common law é um sistema completamente diferente do nosso, embora tenha alguns pontos de similitude, e nesse aí as pessoas têm um compromisso com a formação do direito através da jurisprudência e têm regras próprias para isso. Inclusive os efeitos vinculantes que no Brasil está longe de acontecer. Nós temos, inclusive, ministros que sequer seguem os precedentes dos seus próprios tribunais, o que afastaria completamente essa perspectiva. Vivemos num período civil ainda, que foi que nos influenciou como sistema jurídico, e essa questão está sendo ainda mantida como vetor principal da fundamentação do direito, as regras jurídicas, o sistema normativo proposto por leis. Essa é a nossa vertente, a nossa influência. Desculpa o que eu estou apanhando aqui. A força normativa da Constituição, que é outra crítica que se faz, a aplicação da Constituição, para isso também não há grande discussão em todo o sistema ocidental. A Constituição tem força normativa, é um direito, como diz Paulo Bonavides, como diz o Canotilho, deve ser aplicada sempre que correr o risco de não ser concretizado os direitos nela previstos. Também não vamos trazer aqui grandes discussões sobre a normatividade dos princípios. Óbvio que os princípios, eles não só estruturam o sistema jurídico, mas eles servem de fundamento para a aplicação do direito. A única ressalva que trazemos aqui é que realmente temos princípios que acabam por ser demasiadamente genéricos, e essa questão de ser um princípio, uma questão genérica, pode trazer um aumento de poder muito grande para o poder judiciário, como lembra o Habermas. Mas isso faz parte de um processo de democracia, de aplicação do direito. Precisamos ter em mente que o princípio deve ser aplicado na lacuna de uma regra, ou quando essa regra não atende ou ela vai de encontro a um próprio princípio constitucional. Mas a aplicação imediata da fundamentação do direito, é claro que é a regra jurídica prevista no sistema normativo formal. Aí o que tem acontecido na verdade, nessa discussão? É exatamente a atuação judicial na construção do direito, e aqui especificamente do direito das famílias. E, obviamente, essa possibilidade existe. O Kelsen, um grande defensor do positivismo, já tratava disso. E aí, o que nós temos visto hoje? O STF tratando e decidindo, e com isso vinculando na formação do direito questões extremamente importantes. Reconhecimento das uniões homossexuais como família, diminuição das diferenças entre casamento e união estável, multiparentalidade, etc. Porém, nos parece que isso tem caminhado por certo exagero, tem passado de um garantidor de direitos para uma verdadeira construção
de um novo direito de família. Vamos ver ao final se isso é bom ou ruim, quais são as reflexões que podemos fazer disso. E essa posição termina por influenciar outros tribunais inferiores e os juízes de primeiro grau, ou seja, dá-se uma abertura extremamente grande nessa perspectiva de aplicação de princípios diretamente da Constituição, a aplicação dos casos concretos com essa formatação que está dando o Supremo Tribunal Federal. O Luiz Roberto Barroso traz 3 elementos de indicação da atuação do Supremo, como um contra-majoritário, como representativo e como iluminista, na perspectiva de criação de políticas públicas, na perspectiva de declarar a inconstitucionalidade de leis que vem do legislativo e na questão da própria estruturação, da concretização dos direitos na questão de minoria representativa. Eu acho que isso é fundamental. Na verdade, há críticas em função disso de todos os lados. Sabemos que um dos maiores críticos disso é o professor Lênin Streck, muito ácido em suas críticas, muitas delas injustas, mas que traz alguma reflexão até que ponto essa vanguarda de construção do direito pela jurisprudência afeta esses valores aqui que a gente tem como que devem ser preservados. Há uma defesa própria para isso, que seria que o Supremo não estaria com toda a autonomia, porque o Supremo Tribunal Federal ele pode também sofrer um processo de correção pelo próprio Legislativo, naquela perspectiva do próprio artigo 102 da Constituição, que diz que o Poder Legislativo não está vinculado às decisões do Supremo, mesmo naquelas decisões de natureza erga omnes, que criam teses, etc, etc. Só que essa questão de controle, correção do legislador das decisões do Supremo, foi visto de forma muito excepcional no nosso sistema. Eu acho que temos 2 ou 3 casos na área tributária e direito administrativo. Na área que envolve direitos fundamentais, eu não vi isso acontecer. E me parece que essa previsibilidade, como sendo uma coisa bastante democrática, não vai acontecer com tanta facilidade pela força que está a se dar ao Supremo, porque ao final das contas, quando se tratar de direitos fundamentais, vai ser o próprio Supremo Tribunal Federal que vai analisar o produto legislativo que contraria a decisão da Suprema Corte. Então vai ser, por exemplo, muito difícil que amanhã alguém saia uma lei do Legislativo dizendo que a união homossexual não é mais família. Provavelmente essa lei já vai nascer inconstitucional, porque ela vai ser assim declarada pelo Supremo, que já se posicionou sobre a defesa dessas uniões na própria Constituição. Então me parece que essa separação dos poderes não vai acontecer de forma muito clara, e também não há necessidade de se seguir essa questão de forma tão absoluta. A separação dos poderes, a própria Constituição o relativizou, quando permite que poderes exerçam funções que seriam geralmente outras, como a questão da legislação, a questão pelo Supremo, a questão do Executivo, na sua perspectiva também de legislador, de julgador das questões administrativas. Isso não é uma coisa muito absoluta, não é coisa que traga grandes problemas. Agora, o que traz realmente uma certa preocupação é saber se essa liberdade de criação do direito, ela vai trazer, pelas poderes judiciais, pode trazer alguma consequência negativa para o direito de família. O que é que isso tem acontecido? Juízes em tribunais de instâncias ordinárias, a estrutura de um direito de família em decisões judiciais com princípios constitucionais muito abertos, a valorização exacerbada do direito individual, atendimento à ideologia moral, política, religiosa do julgador, vai fazer com que se possa criar individualmente pelos juízes, nessa perspectiva, um direito quase seu, um sistema jurídico próprio para cada juiz. E isso pode trazer grandes consequências quando a gente imaginar do que falaremos daqui a um pouco acerca da segurança jurídica. Eu vejo, por exemplo, com algumas preocupações como serão decididas questões importantes como uniões estáveis paralelas, uniões poloafetivas, incesto como limite do reconhecimento da família, a família multiespécie, como já está comentando, a questão da multiparentalidade entre os descendentes.
que está se discutindo, são questões que eu, longe de ter alguma coisa contra essas situações, muito pelo contrário, me parece que muda uma ordem de valores. E essa ordem de valores, ela é que deu suporte a esse sistema jurídico que nós temos. A questão é saber se esses valores estão mudando, como é que a gente vai fazer para que esses valores sejam absorvidos pelo sistema jurídico que temos, através de decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, 6-5 de ministros vai mudar toda a ordem valorativa que fundamentou o direito de família. Isso me parece que deve trazer uma certa preocupação para nós, operadores do direito de família. Esses comentários extremamente negativos, né, que fazem com que haja criar muito mais talvez do que solução, como Estado juizlador, supremocracia, ministrocracia, essas questões não vão resolver o nosso problema. O que vai resolver é trabalhar com o que temos, com o papel do Supremo, importante que é, mas dentro de uma perspectiva de um pouco mais de segurança jurídica. Desculpe. Então veja bem, quando você trabalha essa judicialização da política, judicialização das questões sociais, você passa a ter em dúvida se isso fere o princípio democrático. Me parece que, pelo que se pode apurar do próprio sistema constitucional, há essa perspectiva de que o judiciário tenha essa atuação. Não me parece ser esse contexto decisório do Supremo Tribunal Federal uma questão que venha a ferir o princípio democrático. Então, respondendo à primeira das questões, a atuação do Supremo na Constituição do Direito de Família não fere o princípio democrático, porque a Constituição dá esse contorno, dá esse viés, quando dá ao Supremo a condição de garantir direitos fundamentais, garantir a própria democracia na qualidade da representativa, afastando da democracia meramente quantitativa a possibilidade de não concretizar direitos de nenhum. Isso é democrático também. Agora, se isso gera insegurança jurídica, ou se isso cumpre o princípio da segurança jurídica, aí nesse ponto eu tenho que trazer a reflexão de que, na minha opinião, essa construção da forma que está sendo feita, ela sim vem colocar em risco o princípio da segurança jurídica. E o princípio da segurança jurídica, ele é, antes de tudo, você saber exatamente o que o sistema tem a lhe oferecer. E o que é que acontece com isso? As decisões do Supremo abrem margem para decisões de primeiro grau e decisões tratam de questões iguais, de maneira extremamente diferentes. Essas questões transitam em julgado ou são recorridas, de modo que você tenha, para o mesmo assunto, diversas decisões que envolvem direitos existenciais muito importantes, e isso vai ficando, aguardando uma uniformização durante 10, 15 anos, dependendo do caso, até que o Supremo se decida essa matéria. Por quê? Porque isso não está com base no sistema normativo concreto e simplesmente numa construção exclusivamente judicial. E parece que isso pode ferir o princípio da segurança jurídica, sim. Veja bem, essas partes que hoje estão envolvidas nesses processos vão passar por todas essas questões a que me referi. Ou seja, você tem hoje a perspectiva de que eu vou entrar judicialmente com qualquer coisa que me imagino na cabeça no que diz respeito ao direito de família, porque tem juiz que vai conceder aquilo. Não, mas o juiz ali negou, mas o outro concedeu. Não, mas o tribunal lá manteve. Mas aquele... Ou seja, por quê? Porque estamos ainda numa onda de construção exclusivamente com a margem da lei. Inclusive, uma coisa tão impressionante, que hoje, eu falo isso para os meus alunos, os advogados entram com ação de alimentos, fundamentando no princípio da dignidade da pessoa humana. Quando você fala, mas tem uma lei não que fala de alimentos, aí fala, mas lei? Que lei? O que serve lei de direito de família? E a grande questão que eu trago à reflexão, essa força que estamos dando ao Supremo Tribunal Federal para construir direito de família,
Como é que vai ficar o direito de família se esse governo conservador passar mais tempo do que a gente pretende e houver, como disse a Adélia Pachá ontem, houver uma modificação radical na composição do Supremo? Será que a gente não corre o risco de dar passos para trás daquilo que avançamos no direito de família? Claro que sim. Talvez a Berenice podia dizer, não, mas tem proibição do retrocesso social. Mas quem vai decidir se aquilo é ou não é o retrocesso social? É a maioria de 6 ministros que vai dizer se eu posso voltar tudinho e desfazer, como o próprio Supremo está fazendo agora, coisa que julgou há 2 anos, está revendo agora porque o ministro resolveu mudar de ideia. Isso é uma segurança jurídica que não se tem. Ou seja, a questão que trago para reflexão é que, claro, temos que contar com essa válvula jurisprudencial como concretização de direitos fundamentais na direito de família, mas não podemos bater a isso. Nós precisamos continuar lutando no legislativo, com projetos de leis, trazendo pessoas para o IBDFAM, levando o IBDFAM para os espaços políticos, para que a gente possa dar uma roupagem um tanto quanto mais concreta, mais segura a essa questão da nova atualização do direito de família. Esses sistemas de valores que nós temos, ele precisa ser modificado de forma trabalhada, discutida. É claro que o direito tem que abrigar essas questões, mas para isso nós temos que ter um avanço com solidez, com segurança. Senão, nós vamos criar uma ideia do vale tudo. Ou seja, não preciso de lei, eu preciso de um juiz que tenha um valor ideologicamente igual ao meu. Eu acho que a gente precisa garantir os direitos. A gente precisa garantir que o amor tenha segurança jurídica. Como diz Tiago de Mello, a pior dor sempre foi, é e sempre será a dor de não poder dar amor a quem se ama. E o direito tem que garantir a segurança desse amor. Mas não podemos fazer isso de forma tão flexível ou tão instável como estamos fazendo, porque corremos risco de desconstruir o direito de família. Esses avanços que nós temos, eles têm que ser solidificados. Eles têm que ser estruturados de forma concreta para servir de degrau para tudo aquilo que a gente precisa avançar no direito de família. Precisa dar margem para a segurança da agora, conseguindo a segurança para frente. E não criar uma estrutura com visões meramente jurisprudenciais que trazem uma completa possibilidade de modificação a qualquer custo do tempo, para resolver problemas tão importantes na vida das pessoas, como são as suas relações existenciais nos contextos familiares. Então eu conclamo a reflexão para que a gente possa, os operadores do direito, os estudantes do direito, trabalhar nessa perspectiva de valorar a atuação nobre que o Supremo Tribunal tem dado, embora com questionamentos, para o avanço do direito de família, mas não esquecer que nós estamos num sistema que a segurança vem com base num sistema normativo claro, transparente, estruturado e garantidor. Hoje nós temos muitos avanços, mas temos muito pouca garantia e muita segurança. Eu acho que é isso que nós não queremos para o direito de família. Avancemos, mas avancemos com solidez, avancemos com estrutura, para que essas garantias nós estamos construindo hoje no IBDFAM, elas possam ser consideradas como mantidas solidamente nos próximos congressos, e o IBDFAM certamente fará com o mesmo sucesso que fez isso. Muito obrigado.